Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem em casa, se cuidando. Bom, hoje então a gente vai para a nossa segunda aula de Idade Moderna. Na aula passada então a gente viu um pouquinho como é que foi essa formação dos estados modernos, quais foram as principais características, né? E o que foi importante para eles se formarem. Hoje a gente vai ver então um pouquinho de quais são os principais estados nacionais modernos que começam a se formar. E hoje a gente vai ver então Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Vamos lá comigo! Bom, vamos começar então a nossa segunda aula de Idade Moderna. Bom, hoje então a gente vai ver, como a gente já falou agorinha, sobre os estados nacionais modernos, os primeiros ali que foram se formando e foram se destacando. O primeiro então que a gente tem que lembrar então é Portugal, né? O país que nos colonizou. E eles então começaram o seu processo de formação de um Estado Nacional Moderno com a Guerra de Reconquista lá na Idade Média, ainda no século XI, que foram aquelas lutas entre os reis cristãos e a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Tudo bem? O Dom Henrique, ele era um conde, certo? E ele acabou ganhando certa notoriedade nessa Guerra de Reconquista. E por isso ele acabou ganhando então o Condado de Portugalense. É um condado bem grande, depois a gente vai ver ali no mapa, tudo bem? É basicamente o território de Portugal que a gente tem hoje. Aí em 1139, né, o filho de Henrique, o Afonso Borgonha era o sobrenome do Henrique, ele conquistou a independência do condado então de Portugalense, né, fundando então o reino de Portugal. O que acontece? O condado ele era submetido aos reinos de Leão, Castela, Aragão, certo? E aí, então, em 1139, depois de várias batalhas, enfim, acordos, né? Que começaram lá com Henrique, o filho de Henrique, então o Afonso, né? Ele consegue essa independência do condado, que acaba virando o reino de Portugal. Com a morte, então, de Fernando de Borgonha, né? Fernando de Borgonha daí já é o neto de Afonso. Se inicia uma disputa pelo trono português. Aí quem que tá nessa disputa? É o filho do rei e a burguesia. O que acontece? A burguesia tinha como aliado o Dom João. Quem que é esse Dom João? O Dom João, então, era o meio-irmão do Fernando. O Dom João, então, ele se aliou à burguesia e ele acabou formando a Revolução de Avis, ou seja, uma revolução que tirou os Borgonha do trono e colocou a dinastia de Avis agora. Então, agora Portugal era comandada pela dinastia de Avis. Então, o Dom João I, né, que é o avô do nosso Dom Pedro, correto? Ele consolida o Estado Nacional Português. Então, quando os Avis sobem ao poder, né, eles consolidam esse Estado Nacional que começou a ser construído já lá com o Dom Henrique, quando ele começa os processos de separação e independência de Portugal. Tudo bem? Então, quando a gente pensa em Portugal, quando ele se tornou um Estado Nacional, é quando a dinastia de Avis, então, sobe ao poder e tem essa aliança, então, entre a burguesia e os monarcas, tudo bem? Quanto à Espanha, então, a Espanha, ela acaba tendo uma unidade um pouco mais tardia que Portugal. Vamos olhar aqui nesse mapinha, ó. Vocês conseguem olhar? Aqui a gente tem o Reino de Portugal, certo? Que era o Condado de Portugalês, né? Que o Dom Henrique tinha recebido depois das batalhas de Reconquista. Então a Espanha, ela também participou, né, dessas guerras de reconquista, da expulsão dos mouros da região ali da Península Ibérica, tudo bem? Só que acontece, ainda ficou esse pedacinho aqui, ó, de Granada. Então a Granada ainda continuava sob o domínio muçulmano. E isso fez com que atrasasse um pouquinho essa união aí da Espanha. O que acontece? A Espanha, então, tinha o reino de Leão, de Castela, de Navarra e de Aragão. Então, eles tinham 4 reinos ali, e o Condado de Portugalês dependia, então, né, ela era subordinada a esses 4 reinos. O que acontece? Houve um casamento, então, entre o Fernando de Aragão e a Isabela de Leão e Castela. Então, com isso, a gente tem uma união de 3 reinos. Esses reis, então, que é o que a gente vê aqui na fotinho, eles foram conhecidos como os reis católicos, eles foram super famosos, certo? Justamente por essa devoção católica e
essa proximidade com a Igreja Católica, que era uma grande instituição, fora que, né, eles realizaram, então, a junção ali dos 4 reinos. Em 1492, então, eles conseguem conquistar finalmente o território de Granada e expulsar, né, o último contingente árabe muçulmano que habitava ali a região. E então, com essa expulsão, é que eles têm a consolidação definitiva ali do Estado Nacional Espanhol, tudo bem? Uma coisa que ajudou, então, a fortalecer esse Estado espanhol foi as viagens de Cristóvão Colombo, né? Afinal, elas trouxeram diversas riquezas para o Estado e fez com que ele se fortalecesse ainda mais economicamente, politicamente, ok? Então, bem tranquilinho também. Quanto à Inglaterra, então, a Inglaterra e a França é o que a gente chama de colonização tardia. Então, eles tiveram um processo de colonização e de formação de Estado um pouquinho tardios, justamente por conta de conflitos internos que eles estavam tendo. Os portugueses e os espanhóis, eles foram um dos pioneiros a consolidar esse Estado, tudo bem? Então, lá em 1066, houve uma invasão do Guilherme da Normandia, ali nas Ilhas Britânicas, tudo bem? E ele, então, consolidou um reinado, uma vez que os nobres ali eles estavam em uma certa condição de decadência, principalmente os nobres feudais. Aí a gente tem 2 figuras bem importantes, né, que são bem conhecidas também, que é o Ricardo Coração de Leão. E o Ricardo Coração de Leão, ele teve o irmão dele, o João Sem Terra, né, o Ricardo Coração de Leão, então ele participou de várias cruzadas pela Igreja Católica. Ele acabou morrendo, e quem assume então é o irmão dele, o João Sem Terra. O João Sem Terra, então, ele acaba sendo intimado pelos nobres a assinar uma carta magna. Nessa carta magna, então, os direitos dos reis eles são reduzidos, né, onde os reis não podem aumentar impostos, sem a consulta dos barões e dos nobres, enfim, uma série de direitos, né, que os nobres e os barões começariam a ter. E com isso, então, a gente tem o início da centralização do Estado, né, onde o rei, né, inglês, ele não teria um poder absoluto, mas sim ele seria aqueles primeiros passos bem lentos para a democracia, para o sistema parlamentarista que eles têm hoje, até os dias de hoje, né? Onde eles têm o parlamento e eles ainda continuam com a coroa, né? Mais como um símbolo em si. Um filme que eu indico para vocês assistirem, para entender esse comecinho de formação da Inglaterra, é o filme Robin Hood, de 2010. Ele mostra, claro, o Robin Hood é uma figura fantasiosa, mas ele mostra a questão do Ricardo Coração de Leão nas batalhas, ele mostra a questão do João Sem Terra, né, que ele era um rei que não ligava muito para os nobres, e ele também mostra essa questão da criação da Carta Magna, certo? Quanto à França, então, a França, ela lá desde a Idade Média, ela começou a perder, né, os seus poderes para os nobres, especialmente para um nobre, um tal de Hugo Capeto, da dinastia Capetinga. É até engraçado o nome, né? Mas esse nobre, ele acabou conseguindo muitas terras, muitos feudos, e ele fez o seu poder ser maior do que o dos reis, certo? Só que acontece, surgiu uma outra dinastia nesse meio, a dinastia de Valois, e ela acabou se sobressaindo, então, ao Hugo Capeto, e ela começou a dominar a França, certo? Aí eles tiveram a Guerra dos 100 Anos, que foi aquela guerra que a gente já viu lá durante as aulas de Idade Média, que não foi uma guerra que durou exatamente 100 anos, ela durou 116 anos com momentos de paz e de guerra. Ele foi uma misturinha, certo? Então, eles tiveram esse momento conturbado, porém, depois daí que acabou essa Guerra dos 100 Anos, eles conseguiram estabelecer as fronteiras nacionais da França, né? E com isso, a gente tem, então, o começo da formação da França e o início de um nacionalismo, né? Aquela coisa, eu sou francês. Antes as pessoas não tinham isso, elas no máximo diziam que elas eram de tal lugar, mas elas não se consideravam filhas de tal lugar, como a gente tem hoje, né? Tipo, a gente tem esse nacionalismo de falar de qual lugar a gente veio. E esse nacionalismo, então, ele começa a surgir com esses estados nacionais. Bacana? Bom, a aula de hoje, então, ela é bem curtinha, né? Como eu já comentei, como a gente vai ter um tempo maior, então, para ver o conteúdo devido a esses atrasos em relação ao Enem, né, em relação aos vestibulares, a gente vai poder dar o conteúdo de uma forma mais fragmentada, que fique mais tranquilo
para vocês acompanharem, tá bom? Eu fico à disposição, então, para eventuais dúvidas e espero que vocês estejam bem e tenham uma ótima semana.